Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Espectro Cinza. Eu me chamo Selva e o tema de hoje será sobre a minha recente conversão ao Islã, mas antes de qualquer coisa, se inscrevam no meu canal, curtam esse vídeo, compartilhem e se engajem. O Islã é necessariamente mais misógino do que o cristianismo? O Corão é mais machista do que a Bíblia? O advento do Islã foi um retrocesso para a região na sua época? O Islã promove a mutilação genital feminina? Nesse vídeo eu pretendo responder inúmeras perguntas e nos próximos várias outras, devido à minha pesquisa ter sido longa, ampla, profunda, aliás, não tanto quanto deveria, claramente, porque são assuntos extremamente complexos, mas que com certeza vão render outros vídeos sobre o Islã e sobre as questões que eu quero abordar. Então, se vocês querem, deixa aqui nos comentários que eu ainda vou fazer outros vídeos sobre esse assunto. Acho que é conveniente já esclarecer algumas coisinhas. Eu não sou o tipo de pessoa que se submete por alguns tipos de ameaças ou jargões militantes acerca do que eu posso ou não posso falar. Então, se alguém disser, islâmicos só podem falar do Islã, somente mulheres podem falar de mulheres, assim, quem me fala esse tipo de coisa está perdendo seu tempo, está gastando seu latim comigo, está jogando lixo em focinho de princesa. Eu critico o que eu acho que devo e simplesmente nada pra mim é sagrado quando estamos estudando, pesquisando, criticando ou questionando algo de modo relativamente racional e tolerante, no momento e na situação adequada. Desde que eu propus esse assunto para o canal, duas pessoas me sugeriram que eu convidasse muçulmanas para que elas passassem o conhecimento delas sobre esse assunto. Por enquanto, prefiro que não, porque a minha proposta é tratar desses assuntos de natureza religiosa por uma perspectiva ateísta, secularista e descompromissada com a crença. Geralmente, quem já acredita irá articular e selecionar as evidências que correspondam, converjam e que solidifiquem a sua crença, em vez de solidificar a sua crença partindo das evidências. Outra coisa, atualmente eu tenho visto muita promoção do Islã, principalmente no TikTok, com o objetivo de desmistificar, diluir certos preconceitos, aproximar muçulmanos e não muçulmanos compartilhando o cotidiano e também contextualizando alguns fatos, algumas características típicas do Islã. Porém, algo que eu considero extremamente importante não vem sendo tratado por essas mesmas pessoas, exceto que eu não esteja sabendo, que é justamente apontar certas incoerências, falhas de raciocínio lógico, tanto quanto algumas ideias e dogmas que já estão ultrapassados, arcaicos para o nosso mundo de hoje, ou de simplesmente propor alguma via reformista, de modo que essa religião esteja um pouco mais atualizada, de acordo com os nossos padrões, os nossos valores atuais. E embora eu considere extremamente positivo desmistificar e aproximar as pessoas com culturas e religiões diferentes, querendo ou não, inevitavelmente partindo da minha perspectiva ateísta, as religiões são falhas tanto quanto os seus criadores. E quando alguém toca em um assunto espinhoso, acaba se dando explicações baseadas em contextualizações históricas ou culturais, de modo que se possa continuar justificando certos tipos de discriminações. E principalmente, eu acredito que existe um certo reducionismo fugidio, evasivo, diluir ou pelo menos apaziguar determinadas divergências ou provocações, resumindo a simples e querida e boa vontade de Deus e não necessariamente a forças culturais, forças coercitivas sociais e até mesmo políticas. E é meio que comum, né, que geralmente as religiões elas não gostam de contestações, de questionamentos e muito menos de serem tratadas como assuntos ordinários comuns a todas as pessoas. E um modo comum e muito antigo, conhecido de todos, para que as religiões possam se defender de questionamentos é acusando esses questionadores de blasfêmia, heresia, profanidade, sacrilégio. Hoje em dia a gente pode resumir isso em islamofobia, xenofobia, cristãofobia. Então assim, não pensem que eu tenho posicionamento de Zé Cruzado ocidental criticando a religião e a tribo dos outros. Muito pelo contrário. Eu sou somente habitante de uma tribo criticando a outra, sem usar, clamar e recorrer a uma imagem, uma ordenação divina. Até porque Deus nem existe. Um dia de Zé Cruzada.
Tudo começou quando há cerca de um mês eu li um post de uma página que eu gosto muito. Eu tenho certeza que alguns de vocês já devem conhecer. Em que citava a reação de estranheza que os árabes tinham em relação à forma como os homens europeus lidavam com os seus relacionamentos, como eles tratavam as suas esposas e companheiras. Inclusive é citado um caso em que um homem europeu pede para outro homem fazer a depilação da genitália da sua esposa como se não fosse nada. Enfim, demonstrava que ele não tinha nenhum tipo de preocupação, de ciúme ou possessão em relação a ela. Então surgiu uma dúvida desses homens árabes. Como pode um povo tão corajoso ao mesmo tempo não ter honra? E a cultura de honra é um valor extremamente problemático e perigoso, devido a inúmeras consequências e efeitos que ela pode causar na vida das pessoas, como por exemplo os crimes de honra. Mas, por enquanto, eu não vou tratar desse assunto, mas futuramente vou, especificamente somente em um vídeo, em que eu vou explicar que necessariamente o Islã não é a causa originária da cultura ou dos crimes de honra, mas que está correlacionado e também presente em inúmeras outras civilizações ao longo do planeta e em todas as épocas. Tem mais a ver com a estrutura do Islã. Tem mais a ver com a estrutura do Islã que consequencia esses traços culturais do que necessariamente ser a causa ou o resultado de algum endosso ou incentivo dessa religião ou dessa cultura. E é dependente de inúmeros outros fatores determinantes para que essa cultura, que esse fenômeno se manifeste. A religião em si mesma, não somente o Islã, mas inúmeras outras, ainda é insuficiente para que isso aconteça. Próxima parte, Ayaan Hirsi Ali. Pode ser que ou outros muçulmanos não gostem dessa minha fonte primária, devido a ela atualmente ser uma dissidente do Islã, uma feminista secularista, que é a Ayaan Hirsi Ali. Ela tem experiência de vida, dado que ela nasceu em um país majoritariamente muçulmano, que é a Somália, depois ela se mudou para o Quênia com a mãe dela, e durante mais alguns anos ela também viveu na Arábia Saudita sob o domínio da Shakira. Ela tem um material muito bom acerca do que é a vida cotidiana de uma pessoa islâmica que vive nesses países árabes. Um deles se chama O Infiel, e o outro livro, que é o que baseou parte da minha pesquisa, e que se chama Por que o Islã precisa de uma reforma imediata? Muhammad, o terror dos capitalistas. Resumidamente, muito resumidamente, tá bom? Maomé passou a promover uma fé monoteísta em Meca, uma região que era altamente fervilhante devido às peregrinações religiosas de natureza de vertentes politeístas. Ou seja, era uma região extremamente lucrativa. Então Maomé não incomodava somente por abalar as tradições locais, mas também o lucro, certo? Era inconveniente para os comerciantes. E por isso ele foi expulso de Meca, e depois ele foi expulso por inúmeros outros clãs, até que ele foi aceito e se tornou o governante supremo em Medina. Partiu de Medina, voltou armado com seus convertidos, conquistou Meca, massacraram os judeus, ofereceram anistia e perdão somente para os convertidos, e a partir de então instaurou-se o seu governo. E foi nesse momento que foi criado o conceito da Jihad, a Guerra Santa. E a Jihad também tem um significado que não é somente de luta armada, mas também considerada uma luta interior, ou seja, contra si mesmo e contra todas as tentações do mundo externo. No entanto, no seu início só existia uma Jihad, que era a de luta armada e também a favorita do profeta. Fui ter com Maomé e perguntei: ó mensageiro de Alá, qual é a melhor jihad? Maomé disse: a de um homem cujo sangue é derramado e o seu cavalo é ferido. Apesar de ter sido poética, vocês já ouviram em outra religião que começa com C de cristianismo. A propósito, essa é uma curiosidade. Um dos meus idiomas favoritos é o árabe. Eu cheguei até a fazer algumas aulas no YouTube. Belíssimo. Enfim. Maomé, além de ter matado os homens, também vendeu as mulheres e as crianças como escravas. Tudo bem, parece muito imoral, mas não tem nada de anormal aqui. Ouvindo isso, parece que Maomé foi definitivamente o mais terrível de todos. No entanto, considerando os padrões da época, o Deus bíblico com certeza é irrefutavelmente muito pior
No entanto, eu, como uma ateia totalmente descompromissada com qualquer tipo de religião, sei que apesar do Maomé talvez ter sido muito bem intencionado, não foi um ser humano perfeito e muito menos o ideal de ser humano, comparando com todos os nossos valores morais atuais. E não somente para os nossos valores atuais ocidentais, mas com certeza para os valores atualizados de pessoas islâmicas ou de inúmeros outros povos que não são necessariamente ocidentais. Ele me parece representar muito bem um estereótipo daquele típico líder espiritual que é ser uma pessoa monástica em sentido de abdicar dos prazeres carnais, abdicar do luxo e da opulência. Tanto é que ele era costumeiramente visto costurando as próprias roupas e varrendo a própria casa. Durante toda a minha pesquisa, Maomé me pareceu um indivíduo bem intencionado, comprometido eticamente com toda a sua jurisprudência, no entanto, de boas intenções o inferno está cheio. E por isso pode ser que eu encontre lá. Parece muito óbvio, no entanto, cerca de 24% da população mundial, 1,6 bilhão de pessoas ao longo do globo, estruturam seu estilo de vida, a sua moralidade, em cima dessa ficção, de que de fato Maomé foi o maior ideal de pessoa que já existiu na face da Terra. Alguns vão ter a audácia de afirmar que foi Jesus, óbvio que não, sou eu. Inclusive, esse é um fato relevante. Muitas vezes, quando existe algum tipo de divergência clerical teórica entre os muçulmanos, entre os imãs ou teóricos, eles usam o modelo de vida do Maomé para dar mais consistência, evidência ao que deve ser ou não ser feito. Por exemplo, se alguns muçulmanos dizem, é correto sim bater na esposa para corrigi-la, seja com uma pequena varinha, um beliscão, uma chamada de atenção, alguns outros clericais podem dizer, porém, nós não temos nenhuma evidência, nenhum registro de que Maomé tenha batido nas suas esposas, portanto, é errado bater nas suas esposas, entendeu? De acordo com a Ayaan Hirsi Ali, o Alcorão foi escrito entre 568 e 645 d.C., durante a regência militar de Maomé após a sua chegada a Medina. Ou seja, a fase que ele não era somente um pregador pacifista que obteve a revelação, mas também um guerreiro. Uma das principais diferenças, aliás, este é o meu maravilhoso Kufi que eu comprei para gravar esse vídeo. Enquanto a Torá foi escrita após a queda de Israel e o cristianismo foi escrito e desenvolvido paralelamente pelo governo romano, mas não juntamente com o governo, o islamismo foi desenvolvido, inclusive a sua jurisprudência, juntamente com o poder e a regência militar e exercida por Maomé. Então, o que a gente percebe aqui? Que existe uma fusão, um hibridismo do poder espiritual, das pretensões espirituais de Maomé, juntamente com o poder militar. E apesar de que, aparentemente, esse poder exercido por Maomé ser somente uma tirania, na verdade foi um substituto para a desorganização, a bagunça tribal do poder arbitrário dos clãs que competiam e se envolviam em rixas praticamente intermináveis ao longo de muito tempo. O que seria um clã? A reunião de várias linhagens diferentes convivendo juntas. E esses vários clãs que vão formar as tribos. Então vocês imaginam vários pequenos governos formados por clãs, que na verdade são estruturados por várias linhagens diferentes, disputando recursos, territórios e poder. Não havia nenhum senso de unidade ou de governo impessoal, exceto esse exercido pelo poder de parentesco, de linhagem, que é o que também foi representado pelas fúrias na cultura grega. Essa é uma analogia muito interessante, porque as fúrias, elas representavam essa justiça de parentesco, por consanguinidade, por linhagens compartilhadas. E a ascensão do poder olímpico serviu justamente para avançar ou progredir desses interesses tribais ordinários para um poder impessoal e universalista. E foi esta, aparentemente, a intenção de Maomé, de haver uma unidade, uma uniformidade de governo e que, de certa forma, estabilizasse esses pequenos conflitos. Apesar disso, não é como se houvesse uma eliminação, uma completa extinção da cultura de honra ou de outros hábitos tribais, mas que ela foi ampliada territorialmente, expandida, ou seja, usou-se a mesma tecnologia social para manter esse conceito de divisão entre nós
contra eles. Essa rivalidade não está fundamentada somente em conceitos ordinários de uma disputa territorial, por exemplo. Não. Existe um outro comprometimento, que é expandir a forma que Deus quer que você viva. Então, a partir do momento que você expande esse território, não há somente uma expansão de governo impessoal, mas também o modo de vida, a religião, os costumes. Inevitavelmente, ocorreu com o Islã o que acontece com inúmeros povos distintos. Um hibridismo de várias religiões com os costumes locais. E é o que geralmente criam aberrações morais que a gente não consegue entender muito bem, porque existe um sincretismo, não somente entre as religiões, mas também com os costumes tribais desses locais, que sim, tem relação com essas religiões tradicionais anteriores ao advento da nova religião. A gente já consegue ter uma conclusão aqui. O Islã não foi um regresso, um retrocesso para a população local. Muito pelo contrário. Antes da ascensão do Islã, por meio de ataques surpresas e rixas perpétuas, as tribos lutavam entre si. E o Islã conseguiu construir uma certa uniformidade, uma unidade de pensamento de regência, ao mesmo tempo que ratificou um certo senso, um conceito de rixa tribal, que é, dentro da nação islâmica, em que há uma grande família, a paz, e a região que é de fora é a terra de conflito, que é regida pelos infiéis. Após o desenvolvimento de qualquer tipo de vertente ideológica, política ou religiosa, que é o conceito de rixa tribal, ou seja, nós estamos certos, eles errados, isso justifica qualquer tipo de ato e cria-se esse conceito da jihad, da guerra santa, porque ela não está simplesmente motivada por propósitos mundanos, ordinários e humanos, mas sim algo que está acima de todos os outros seres humanos, que é o ideal divino. O problema dessas práticas jurisprudentes tribalistas é que elas possuem uma justificação divina, e se é divina, é perfeita. Se é perfeita, não tem falhas, se não tem falhas, é inquestionável. E se tu tenta questionar, tu é blasfemo e herege. Por quê? Porque é perfeito, e é perfeito porque vem de Deus. Então toda a sua estrutura, ela já nasce corrompida com uma noção, um conceito de santificação. Esse conceito tribal origina outros efeitos, que no caso é a cultura de honra tribal e de parentesco. Por isso que quando tu ofende um indivíduo que faz parte dessa grande família da nação árabe, tu não ofende somente um indivíduo, mas sim toda esta família, toda esta grande nação. E isso permanece sim, em menor escala, nas famílias. E é por isso que nesses locais a gente ouve falar sobre os crimes de honra, em que se uma mulher exerce a sua autonomia, mas que diverge dos padrões locais, ela é vista não somente como um indivíduo que age em favor de si mesmo, das suas próprias escolhas e, consequentemente, dos efeitos que isso causa, mas também que envergonha a sua família, os seus parentes, os seus irmãos, as suas irmãs, os seus antepassados e também a sua geração posterior. Ah, e uma coisa que é importante. Então, por mais que a gente saiba que são homens, os irmãos, os tios, os pais que perseguem as filhas ao longo do planeta, porque ela se casou com um homem que eles não queriam, ou porque ela deixou de usar véu, ou porque ela cometeu algum tipo de pecado social, secular naquele local. Aliás, isso não existe lá. Não é só perpetrado e defendido por homens. Na verdade, também é defendido e ensejado pelas mulheres da família. Isso não acontece somente porque aparentemente os europeus ou os ocidentais interferiram na cultura local e por isso degradaram, corromperam todo o desenvolvimento extremamente civilizado daquele local e daquela época. Não. Gente, isso não é nem uma especificidade desse local. Essa natureza tribal está presente em todos os seres humanos, em todas as nações da Terra, mas alguns locais conseguiram desenvolver instituições e organizações mais impessoais e artificiais de modo a neutralizar estas forças naturais que estão presentes em todas as nações e épocas e todas as pessoas do mundo. O que me parece é que os Estados Unidos ou as nações europeias, na verdade, se aproveitaram dessa instabilidade local, sabendo que a paz, que a estabilidade desses locais era extremamente frágil. Aliás, permanece frágil. Resumidamente, não é como se Maomé tivesse tentado revogar ou extinguir o conceito de tribo. Em vez dele diluir o conceito de tribo, ele ampliou a tribo da nação árabe islâmica como se fosse uma.
representada somente por um só Deus e que uniformizava os costumes. E se a união dessas várias tribos diferentes provoca uma extensa e quase que permanente instabilidade local, qualquer tipo de divergência ou dissidência merece preocupação e devida punição. E uma das estratégias relativamente eficientes de evitar esse tipo de dissensão é justamente santificando toda a sua organização, que é ordenado por Allah. Então, a partir do momento que tu questiona determinado tipo de organização, tu não está criticando somente essa organização feita e criada, originada de mãos humanas ordinárias, comuns e falhas, mas sim a organização instituída diretamente por Allah. E se tu não quer ser punido, agredido ou boicotado, expulso da sua família, marginalizado, você fica bem calado, você fica bem quietinho aí. Porque apesar da gente perceber que existem sempre boas intenções individuais, certas mudanças culturais, na verdade, são minuciosas manipulações genéticas. Tu acha que tá mexendo aqui e vai dar esse resultado, você mexe ali, você mexe em várias outras coisas que tu nem estava imaginando. Inclusive, essa seria uma possível razão do porquê que foi tirar determinados tiranos, porque querendo ou não, eles deixam um vácuo de poder que é extremamente fértil e conveniente para que algumas vertentes religiosas mais radicalistas tomem o poder. Uma cigana chegou e me disse para sentar em uma pedra. Não houve conversa. Ela era estritamente profissional. Pegou uma lâmina quebrada e eu vi sangue seco na borda. Elas me vendaram e a próxima coisa que eu senti foi a minha carne sendo cortada. E aí tu vai perceber por que será que existe mutilação genital feminina geralmente tão bem incorporada pelo Islã. A gente não consegue perceber a diferença ou os limites muito bem claros entre a religião e o poder, mas também onde começa a cultura e onde começa a religião. E eu sei que vocês são capazes de abstrair e imaginar quais são as possíveis consequências e efeitos disso. O mesmo que acontece aqui no Brasil é sincretismo religioso de seitas diferentes, vertentes interpretativos diferentes e também de culturas e de épocas diferentes. O Egito possui uma das maiores taxas de mutilação genital feminina no mundo. 92% das mulheres egípcias dos 15 aos 49 anos já foram mutiladas genitalmente, o que corresponde a uma preocupação universal, que é o controle reprodutivo das mulheres. Mas, estranhamente, devido ao condicionamento cultural, cerca de 50% das mulheres são a favor, sim, enquanto somente 30% acredita que esta prática deve ser proibida. A maior autoridade egípcia condena e diz que essa prática deve ser proibida porque a considera não islâmica e também uma barbárie. Mas também já foi emitido um fato, que é um documento oficial redigido por jurisprudentes ou estudiosos da lei islâmica, dizendo que na verdade era uma prática honrosa para as mulheres, encorajando também os pais a fazerem isso nas suas filhas. Embora não fosse defendido necessariamente pelo Islã, mas sim sendo um dever religioso e honroso. 30% das infibulações ou das mutilações genitais femininas são feitas por médicos, ou seja, todas as outras são feitas por condições extremamente abjetas, miseráveis e nada sanitárias. E é um hábito egípcio que remonta até mesmo 5.000 anos. E se engana quem acha que a mutilação genital, por ter sido originada na África, não se manifestou em outras partes ao longo do planeta. Ela foi também exercida por romanos contra as escravas e também foi praticada por europeus para curar epilepsia e a masturbação nas mulheres. As principais áreas que praticam a mutilação genital feminina é Burkina Faso, Somália, Sudão, Egito, Marrocos, Djibouti, Mauritânia, Serra Leoa, Mali, Eritreia e Guiné. E vamos de mais dados. Cerca de 200 milhões de mulheres já foram mutiladas genitalmente hoje no mundo. 44 milhões delas têm 14 ou são mais jovens do que isso. 3 países concentram mais da metade de todas essas infibulações, dessas mutilações genitais femininas: Indonésia, Egito e Marrocos. E a previsão futura não é nada positiva, devido ao fato de que o progresso dos direitos humanos ao longo do planeta não será suficiente para resistir ao crescimento demográfico que costuma carregar esses hábitos retrógrados, como a mutilação genital feminina. Provavelmente a mutilação genital feminina continuará crescendo pelo menos durante os próximos 15
anos. E agora eu vou citar uma prática, mas que é muito anterior ao Islã, mas que infelizmente o Islã acaba levando o crédito. Vocês já ouviram falar da prática chamada baixa base? Baixa base é uma prática exercida no Afeganistão que é muito antiga, que consiste no seguinte: como o Islã ele proíbe a prostituição de meninas e de mulheres quanto um crime e também um pecado, o que se faz? Em vez de serem as meninas a serem exploradas na prostituição, na verdade juntam-se meninos muito pobres e miseráveis das ruas, levam-nos para determinados recintos, maquiam, vestem com roupas femininas e a partir disso eles são prostituídos para os homens de poder. Policiais, advogados, juristas, empresários, governantes. O que a gente percebe extremamente muito bem esclarecido aqui? Que as pessoas, independentemente da sua religião, da sua cultura, do local onde vivem, se aproveitam das brechas das leis, das religiões e das convenções sociais de modo a continuar exercendo seus interesses. Capítulo 5. Mulheres. Maomé também escreveu que, na verdade, homem e mulher eram feitos da mesma alma. Isso já se contrapõe com a visão judaico-cristã de que a mulher, pelo menos carnalmente, descendeu da costela de Adão. E o mais interessante é que o cristianismo ele vai se mostrando cada vez mais misógino e machista comparado com o Islã, considerando também que o Islã não interpreta que a queda da humanidade se deve ao fato de que Eva comeu do fruto e entregou para Adão. O Islã entende que ambos, homem e mulher, comeram do fruto, foram seduzidos e por isso a humanidade caiu. Eu considero extremamente importante esses fatos a respeito do estigma da mulher enquanto a grande responsável pela queda da humanidade, devido ao potencial estigmatizador que as histórias têm de induzir uma marginalização e uma certa degradação direcionada a determinados grupos de pessoas e que tendem a resistir por muito tempo, até mesmo quando as pessoas já não têm mais nem noção de onde elas tiraram esses conceitos, esses estereótipos que permanecem através do tempo. Por que isso acontece? Ora, porque nós somos tribos contadoras de histórias. Dizem também que até então as mulheres elas não podiam pedir o divórcio. Isso eu já não tenho tanta certeza porque na verdade a Khadija ela já tinha casado 2 vezes. A primeira vez o marido dela morreu, na segunda ela pediu o divórcio e então propôs o casamento a Maomé. Então eu não sei se realmente é ou não é verdade, eu não posso confirmar aqui. Se alguém tiver essa informação, por favor, deixe nos comentários com as devidas fontes. E foi também a partir do advento do Islã que houve a necessidade de consensualidade para o casamento entre o homem e a mulher. Mas, ao mesmo tempo, existe um trecho, um versículo, que eu acho conveniente que diz o seguinte: o silêncio da mulher ou menina é interpretado como consentimento por causa da sua natural timidez. Bem, não, né, gente? A gente sabe que hoje em dia isso está completamente defasado. O Islã também teve inúmeras sultanas e rainhas, estudiosos intelectuais e jurisprudentes do Islã que chegou até mesmo a 8.000 juristas até o século XVI. É muita gente escrevendo, desenvolvendo, divergindo, argumentando e construindo o conceito do que é o Islã. Na época de Maomé, pelo menos naquele local onde ele habitava, não havia limite para poligamia, ou seja, os homens podiam ter tantas esposas quanto quisessem. Maomé restringiu o limite de ter 4 esposas no máximo para cada homem, que todas elas fossem tratadas igualmente, ou seja, se uma levava um tapão na cara, a outra também tinha que levar. Aliás, todas. Como se fosse a lógica das mães dos tempos anteriores ao nosso, que é, não importa se tu fez algo errado ou não, tu vai apanhar juntamente com seu irmão porque você não ria da cara dele. KKKKK, humor e piadas. Inclusive, Maomé era reconhecido como uma pessoa extremamente disciplinada quanto a isso, ao ponto de religiosamente ter a sua única noite com cada uma das suas esposas, que na verdade passaram a ser esposas dele depois de um longuíssimo casamento que ele teve com Khadija, uma mulher 25 anos mais velha do que ele, que o sustentava e que inclusive propôs o casamento. Era uma mulher que estava junto com ele todos os dias da sua vida e que era considerada literalmente a melhor amiga de Maomé, antes mesmo de qualquer um dos seus próximos amigos mais íntimos, homens. Aisha tinha ciúme de toda a devoção e admiração e amor que o profeta Muhammad direcionava a Khadija mesmo após a sua morte. E todas as outras esposas que Maomé teve depois da morte de Khadija eram viúvas e divorciadas, o que me leva a crer que, de certa forma, foi algum tipo de exemplo de virtude em relação a essas mulheres que haviam sido repudiadas, abandonadas e agora solitárias sem ter ninguém que as protegesse.
Khadija também é considerada a mãe dos muçulmanos e a primeira convertida. Agora, nisso, Maomé realmente está na frente, né? Porque Jesus teve 12 apóstolos e não teve a capacidade de ter uma apóstola feminina. Vergonha, hein, Jesus? Geralmente se diz que o processo civilizatório do Islã favoreceu a condição, o status quo das mulheres, mas como haviam inúmeras culturas locais, me parece uma certa imprecisão histórica, tanto quanto uma visão, uma perspectiva etnocêntrica. São inúmeros povos, inúmeras religiões distintas convivendo entre si, então não me parece lá muito simplista reduzi-las todas com a mesma visão, perspectiva em relação às mulheres. E existem alguns estudiosos que contrariam essa visão islâmica de que necessariamente a vida das mulheres na era pré-islâmica era pior. Segundo eles, as mulheres já desfrutavam de muita liberdade de ir e vir e também de exercer a sua autonomia no mundo dos negócios ou interagindo com os homens, independentemente de serem tutoradas por um homem, por algum familiar masculino ou não. Khadija, por exemplo, já havia se casado 2 vezes e ela era muito bem respeitada e admirada, prestigiada na própria comunidade, ou seja, isso foi anterior à era islâmica. Esta já me parece uma evidência de que talvez as coisas não fossem tão simples assim. Na era pré-islâmica havia um hábito, eu realmente fiquei chocada e emocionada quando eu li, que é que antes dos homens irem para a guerra, as mulheres pré-islâmicas mostravam os peitos, balançavam para encorajar os homens para a guerra, para que eles fossem encorajados a voltarem vivos. Quando eu li isso, eu pensei, meu Deus, que coisa mais épica, lindíssima. É o tipo de hábito cultural que eu imagino sendo passado em um filme como Troia, 300, algo nesse estilo. Parece algo extremamente épico e lendário. Achei lindo, lindo, lindo. Bravio, mas infelizmente é considerado um período antes da revelação, ou seja, um momento de obscuridade moral, traço de uma cultura pagã, bárbara e atrasada. E olha que interessante, no Marrocos, segundo a Fátima Mernissi, existe um xingamento específico para se direcionar aos caipiras, ou seja, aqueles que são vistos como bárbaros pagãos que ainda vivem em eras pré-islâmicas antes da iluminação, ou seja, pessoas ignorantes e selvagens. Gente, ninguém gosta de caipira. E falando em história, eu vou contar uma das minhas favoritas atualmente. Era uma vez um rei chamado Shahriar, que pegou a sua esposa na cama com um escravo. Tomado de ira e manchado pela vergonha e humilhação, mandou decapitar os 2. Shahriar estranhou que, inexplicavelmente, não conseguiu aplacar a sua fúria ao ter matado o escravo e a sua ex-esposa. Portanto, chamou o vizir, o oficial do mais alto escalão, para que trouxesse todas as noites uma jovem para desposar e após também executar. E assim fez o rei, corno e misógino. Ao longo de 3 anos, desposava e no dia seguinte mandava matar as jovens. O povo clamou pela justiça de Alá. Os pais e mães fugiam com as suas filhas para regiões distantes, de modo que Shahriar não alcançasse as mulheres com seu ódio. Isso ocorreu por longuíssimas 1000 noites, quase 3 anos em que Shahriar matou 1000 mulheres inocentes. Até que não sobrou mais nenhuma moça para se casar com ele, somente 2, Sherazade e Deniazade, as filhas do grão-vizir. Vizir chegou em casa durante a noite e obviamente se demonstrava muito preocupado e aflito. E avisou a sua filha mais velha do desejo do rei em se casar com ela e matá-la depois. Ao contrário do que seu pai pensou, que ela suplicaria seu auxílio e daria alguma ideia de fuga, ela corajosamente se dispôs ao casamento, certa de que era uma mulher excepcionalmente inteligente e estratégica, e que mudaria o coração do rei. Desejo que me ofereçais em casamento ao rei Shahriar. Viverei ou serei o resgate das donzelas muçulmanas e a causa da sua libertação das mãos dele e das tuas. Sherazade disse ao seu pai que levaria o rei a terras distantes, contaria histórias sobre a vida de outras pessoas em outras épocas e com costumes estranhos ao rei e que o levariam a perceber que ele mesmo também era estranho. Seria uma estratégia de libertar o rei de si mesmo, do seu ego e do seu ressentimento. Na mesma noite, se casaram. E então Sherazade contou uma história arrebatadora a Shahriar e era tão emocionante que não conseguiu dizer adeus ao final dessa história. Então, deixou que vivesse mais uma noite para contar o final da história. E assim passaram-se 2 anos e também as histórias. E o rei já tinha 2 filhos com Sherazade e finalmente percebeu que não conseguia mais viver sem ela. E essa é a história das 1001 noites. Essa é uma das histórias mais bonitas que eu já li e que é realmente muito inteligente e visionária a respeito do potencial que as histórias, que os contos, que as ficções têm em transportar limitadamente a consciência de uma pessoa
partindo das experiências de outros indivíduos, outros costumes, ao ponto de empatizarmos com essas pessoas, ao ponto de sairmos desse vício de analisar e interpretar o mundo somente a partir da nossa própria perspectiva egocêntrica. Existe um mundo além da gente, com outras experiências, outras formas de sofrimento e de alegria, com outras interpretações filosóficas e religiosas, espirituais de como viver e de como se organizar. Se vocês gostaram desse vídeo, eu ainda tenho muito mais conteúdo para passar sobre o Islã, inclusive se Maomé realmente foi ou não foi, sobre o véu, o estilo de vida das mulheres muçulmanas hoje, a sua relação com as redes sociais, com a opulência das mídias sociais e também o modo de viver em sociedades majoritariamente seculares e ocidentais. E também, é claro, vocês me conhecem muito bem, as incoerências do Islã. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal Espectro Cinza, História Islâmica e outros muçulmanos que assistiram esse vídeo. Desejo que tenham gostado e saibam que realmente houve um real comprometimento intelectual e ético a respeito de todas as informações que eu fiz aqui. Não tive a intenção gratuita de desprezar, discriminar ou simplesmente invalidar a religião ou a cultura de ninguém, muito pelo contrário, eu simplesmente acredito que nenhuma dessas culturas ou religiões estão isentas de falhas, de descontextualizações ou articulações antiéticas ou simplesmente interpretações ordinárias dos seres humanos. E que a gente consiga discutir esses assuntos de modo racional, tolerante e com uma multiplicidade de ideias. Não acredito que Maomé foi algum tipo de santo, ou muito menos o melhor ideal de ser humano do mundo, mas ainda assim um ser humano, um indivíduo excepcionalmente à frente do seu tempo. Atenção, atenção! Se vocês acreditam na proposta do canal Espectro Cinza, doem a partir de R$1 mensalmente pelo meu padrinho, ou senão, uma doação voluntária. Aliás, existe algum tipo de doação que não seja voluntária? Não seria uma contradição uma doação não voluntária? Vamos discutir isso no canal do Elan Marinho. Ou senão, vocês podem contribuir para o meu canal pelo Pix canalespectrocinza@gmail.com. Vai, tá com medo do tigre. Com medo do tigre. Com medo... Na verdade, ele tá na tua frente. Tá na tua frente. Ele não... É. Isso, medo do tigre. Medo do tigre. Oh, meu Deus. Agora começa a rezar pra lá. 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 Tigre explodiu. E ficou feliz que o tigre explodiu.